você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Como foi esse final de semana de vocês? Começando mais uma semana e mais uma semana de bate-papo e hoje com estreia super especial da doutora Paula Cotrim. Seja muito bem-vinda, viu, Paula, no nosso canal. Oi, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês vão estar ouvindo. Obrigada, Renzo, pelo convite. Para mim é um orgulho estar aqui e vamos lá. Espero que a gente possa ser produtivo nesse nosso bate-papo de hoje. É isso aí. Para quem não conhece a Paula é mestrado e doutorado USP, viu? É FOB Bauru ali, é alto escalão da ortodontia brasileira. Isso aí a gente só pega o pessoal da primeira linha ali, viu, pessoal? É só a primeira prateleira, é série ouro da ortodontia com vocês aqui. Nossa professora lá do mestrado da Uningá. Que prazer receber a Paula aqui. Ô, Paula, Obrigada. nós vamos falar hoje. Estamos na atividade. É, isso aí, olha lá. E, além de tudo, é humilde, né, pessoal? Olha só, aí completa a primeira prateleira mesmo ali da ortodontia. Ô, Paula, hoje nós vamos falar sobre terceiro molar na ortodontia, né? Que muitas vezes a gente dá uma olhada lá, a gente não sabe se vai usar, se não vai usar, se extrai antes, se extrai depois. O que a gente faz com esses terceiros molares, doutora Paula Cotrim? Bom, vamos lá, vamos falar de terceiro molar, é um assunto que eu gosto, é um dentinho que eu gosto e a gente vamos conversar bastante. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente: nenhum plano de tratamento ele pode ser considerado pronto sem que a gente possa incluir o terceiro molar nele. E quando a gente fala de incluir o terceiro molar num plano de tratamento, a gente está falando sobre a manutenção ou a extração dele. Então, muitas vezes a gente pega um paciente jovem, a gente vai observar o posicionamento. Primeira coisa, Renzo, pegamos um paciente jovem. Primeira coisa que a gente vai observar: esse paciente tem ou não tem terceiro molar? Para ficar claro na nossa cabeça. Primeira coisa, esse paciente tem terceiro molar. Beleza. A gente vai aí, depois que a gente viu que o paciente tem o terceiro molar, a gente vai imaginar quando que esse paciente vai finalizar o tratamento. Então, a gente tem mais ou menos uma média ali de idade. Ah, tá, meu paciente tem 13 anos, eu vou tratar ele por 2 anos, ele vai concluir com 15. Com 15, a gente sabe que o terceiro molar não nasceu ainda, então a gente vai incluir isso aí. Olha, senhores pais, seu filho vai terminar com 15 anos. Com 15 anos, a gente não sabe como vai estar esse terceiro molar ainda. Nós vamos fazer uma radiografia, a gente vai ver o posicionamento dele ao fim do tratamento, e aí nós vamos acompanhar esse terceiro molar. Ou se ele vai erupcionar, se ele está numa posição favorável ou não. Terminamos o plano de tratamento, o tratamento do paciente antes da erupção do terceiro molar, nós ortodontistas temos que controlar isso aí. A gente tem que manter esse paciente sob os nossos cuidados. Depois a gente vai falar sobre a manutenção ou a extração. Paciente adulto, Renzo, o terceiro molar já está definido ali na cavidade bucal dele. Ou ele já foi extraído, ou ele está com esse terceiro molar incluso ou impactado. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação só de nomenclatura, o que é incluso e o que é impactado, tá? Incluso é o dente que não nasceu, ele só está lá e não nasceu. Impactado, ele nasceu parcialmente ou não erupcionou porque ele está impactado em alguma coisa. Então, já sabendo disso, já dá uma dica para a gente. Esse dente está impactado, não vai nascer de jeito nenhum, balde, extração. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente definir se o paciente tem ou não tem o terceiro molar, definir a idade do fim do tratamento, definir o plano de tratamento e aí incluir esse terceiro molar no plano de tratamento. E aí, se eu posso continuar falando, Claro. Eu vou falar quando a gente pode, por exemplo, optar por manter um terceiro molar ou vamos indicar a extração. Quando eu estou falando aqui de manter o terceiro molar ao fim do tratamento, nós estamos falando de paciente já adulto e que esse terceiro molar a gente já sabe que ou ele nasceu ou ele não erupcionou, beleza? Se o paciente conseguiu esse terceiro molar, conseguiu erupcionar, atingiu a sua posição final no plano oclusal. Ele não está, quando o paciente faz os guias excursivos, né, de lateralidade ou protrusão, esse terceiro molar não tem interferência.
o paciente consegue higienizar, esse dente fica, tá, Renzo? Não precisa indicar a extração. Tem estudos que falam que 54% dos terceiros molares são extraídos sem necessidade, sem a indicação clássica deles. A Beleza? maioria, acho que eu acredito que a maioria dos dentistas, na hora que olha o terceiro lá, já começa já a pedir extração, e sem saber se vai usar, se não vai. Já dá uma coceira, esse dente tem que extrair. É balde, Esse é dente balde. tem que extrair. É balde, exatamente. E o paciente também, ele assusta quando ele ouve isso, tem que extrair. Falou em extrair, o paciente ele tem pânico, né? Eu sempre falo para o paciente, olha, quando tem a indicação, você precisa extrair. É claro que a gente não vai pôr um revólver na cabeça do paciente, a gente vai até falar disso, e obrigar ele a tirar o dente, né? Quando existe a indicação, a gente orienta o paciente. Eu, no caso, eu não faço, né? Encaminho para um colega cirurgião fazer. Anotamos na pasta, né, do paciente, olha, o paciente necessita da extração. Se ele quiser extrair, se ele não quiser, ele assina um termo e vida que segue. Mas a indicação clássica de manutenção desse terceiro molar é posição final no plano oclusal aceitável, não proporcionar interferência nos guias de protrusão e lateralidade e fácil higienização para o paciente. Então, o paciente com esses sinais clínicos, o terceiro molar fica. Sabe o que eu Beleza? vejo muito, Paulo? Eu vejo muito, por exemplo, quando tem essas condições, eu vejo muito nos superiores acontecer isso. E aí os inferiores não têm a mesma sorte. Não tem a mesma sorte, exatamente, exatamente. Até porque os inferiores, eles demoram mais para se formar e nessa trajetória de erupção. Então, alguma coisa ali se perde. Então, por exemplo, nesse caso aí que você deu, vamos supor que os terceiros molares superiores erupcionaram, estão no plano oclusal, e os inferiores não. Aí você me fala, vai ter um desequilíbrio, né? Os superiores podem extruir, então, nesse caso, indicamos a extração dos 4 terceiros molares. Até posso mostrar uma imagem Opa, aqui de... por favor. Vamos lá. Ó, essa paciente, né? A gente olha, é uma paciente que eu consigo enxergar as cristas ósseas dela. Ela não tem problema periodontal, tem todos os dentes. É uma paciente que no exame clínico eu vi que ela tem um sorriso largo, é uma paciente que higieniza bem. Para que eu vou indicar a extração desse dente? Me fala. Olha lá. Tá bonito. Eu não consigo. Aqui eu não consegui nem chegar lá no terceiro molar dela, mas é uma oclusão encaixadinha, é uma paciente que não tem dor, não tem sintomatologia de DTM. Olha lá. Aqui nessa a gente consegue ver os molares superiores. Então, num caso desse, para que eu vou indicar uma extração de terceiro molar? A não ser que o paciente queira, mas a indicação não parte da gente. Dentes em função, boa higienização, sem contato prematuro, ficam. Beleza? Muito bem. E aí, outro caso, que aí a gente pode também, por exemplo, né? Nós estamos falando de pensar no terceiro molar, da manutenção do terceiro molar. Vamos supor que é um paciente que perdeu, né, primeiro molar e você vai fazer uma mesialização da bateria posterior. Então, o terceiro molar fica. Ele vai ocupar o lugar de um dente perdido. Né? A gente faz muita alteração no plano de tratamento. Às vezes é um paciente que, por exemplo, seria um classe 2, que a gente ia extrair 2 premolares. Então, você vai fazendo essa adaptação dos planos de tratamento. Outro caso, por exemplo, o paciente tem usado extrair em caso de classe 2, tirar primeiro molar para corrigir, ou tirar o segundo molar, né, para corrigir a classe 2. Aí tem que ver se o terceiro molar está com boas condições para ser mantido. Então, essas são as indicações que a gente mantém o terceiro molar, como se fosse um dente coringa também no tratamento ortodôntico. E sempre que a gente for optar, né, por essa manutenção do terceiro molar como um dente substituto, a gente tem que olhar a forma dele, o tamanho,
A condição da raiz, às vezes é um dente dilacerado, com a raiz dilacerada, é mais difícil a movimentação. Então, tudo isso a gente vai avaliando no plano inicial de tratamento do paciente. A inclinação desse dente também interfere, Paula, se a gente vai usar ele ou não na nossa mecânica? Isso, interfere. Interfere a inclinação dele, por quê? Até a gente vou até mostrar um artiguinho, uma pesquisa. O que acontece? Tem estudos que mostram, Renzo, por exemplo, vamos supor em casos de extração de pré-molar, né? Porque você chega para o paciente e você fala assim, olha, fulaninho, nós vamos tirar 2 premolares seus superiores, ou fala para o paciente, ou fala para os pais do paciente, ou vamos tirar 4 premolares, 2 superiores e 2 inferiores. E aí você vê o terceiro molar e ele já fala, mas doutor, eu vou perder 8 dentes, vou tirar 4 premolares e depois vou tirar mais 4 molares. Então, a inclinação, sim. Os estudos mostram, principalmente para o superior, Renzo, quando extrai pré-molar, né, em casos de classe 2, cria um maior espaço lá na região retromolar. Então, melhora essa angulação do molar e ele erupciona numa posição mais favorável do terceiro molar. Então, Olha só sim. que legal. Isso. Isso eu ia até perguntar Claro para que você se nesses casos de extração mesmo, ele tende a erupcionar melhor. Ele tende a erupcionar melhor, ele então. tende. Isso. Você não pode dar, por exemplo, nós estamos falando assim de casos que o terceiro molar não tá sendo planejado como substituto. Nós estamos falando, vamos supor, numa classe 2 que a gente extrai. O terceiro molar, sim, tende a erupcionar numa posição melhor. O superior, mais fácil do que o inferior. Mas tende sim, porque ele melhora essa angulação. Agora, por exemplo, se nós estamos falando já de um paciente adulto, que tem já o terceiro molar, de certa maneira, erupcionado na cavidade bucal, e a gente vai substituir, ele vai ser usado como substituto lá numa mesialização. Essa angulação, dependendo, ela impossibilita a movimentação dentária, né? Então, aí vai depender da sua experiência, né, como ortodontista, para você verticalizar esse dente, para você mesializar, das mecânicas que você vai lançar mão. Dependendo, não vale a pena, né? O tanto de esforço, de custo biológico que vai ter. Mas se a gente está falando de um paciente que o terceiro molar não erupcionou e vai fazer extração de premolar, sim, ele tende a melhorar o posicionamento desses terceiros molares. Eu até tenho fotinhos, radiografias aqui para mostrar. Mostra para gente. Se você quiser. Deixa eu achar aqui. Então, aqui. Esse aqui é um caso inicial, um caso de um paciente que foi feita extração de 2 premolares superiores. E aí, aqui a gente vê já do fim do tratamento. Isso aqui não é uma cárie, tá? É um artefato da radiografia. Era ainda as radiografias analógicas. A gente vê que os terceiros molares erupcionaram aí de uma posição boa. E aí, claro que foi checado essa oclusão aqui, o terceiro molar dele ainda estava erupcionando, e no fim das contas, o terceiro molar também inferior erupcionou e foram mantidos. E aqui eu vou ter, aqui ó, o artigo que eu falei, né, o estudo que eu falei do professor Guilherme Janson, que os terceiros molares superiores, eles tendem a melhorar a sua angulação quando extrai premolares. Então, favorece, né? A gente não pode garantir para o paciente, mas favorece essa erupção numa posição mais favorável. Então, aqui a gente vê outro caso dos terceiros molares, também numa extração de premolares, né? A gente vê aqui no início do tratamento os terceiros molares superiores, e aqui, ao fim do tratamento, os terceiros molares numa posição bem favorável, boa, né? Já estava no plano oclusal. Vamos ver aqui, eu separei. Os terceiros molares inferiores, por conta, né, dessa trajetória de erupção, desse tempo maior de formação para a erupção, eles tendem, é um pouquinho menos garantido que eles vão erupcionar numa posição mais favorável se extrai o pré-molar ou o molar inferior. Mas também tem essa tendência de conseguirem alcançar uma posição na cavidade bucal, no plano oclusal, aceitável. Beleza. Que legal, hein, Paulo? Então a gente pode planejar, já sabendo que a gente pode
ter sucesso com esses terceiros molares, sabendo que você vai extrair ali o pré, você pode contar com o terceiro molar. Isso, exatamente. A gente pode, né, não assustar o paciente falando que ele vai tirar 8 dentes do juízo, porque tem aquele mito, né, Renzo, de cirurgia, meu rosto vai inchar, quando meu dente do juízo nascer, eu vou sofrer. Às vezes a gente fala para o paciente, olha, seu terceiro molar já nasceu. Como? Eu nem percebi, porque eles esperam, né, um sofrimento. Então, a gente planeja, a gente explica, a gente orienta o paciente, né? E aí o nosso papel é conhecer sobre esses dentes, informar, planejar. O tratamento só é considerado concluído e o planejamento quando a gente inclui esse terceiro molar, e o paciente é o senhor das decisões. Eu tenho, até separei aqui também, deixa eu achar, um paciente que ele não quis tirar os terceiros molares, né? A gente finalizou o tratamento, eu pedi a radiografia final, o terceiro molar dele inferior estava em íntimo contato com o canal mandibular, o paciente já era adulto jovem, ele não quis, ele falou, olha, eu não vou fazer, o que acontece se eu não tirar? Olha, eu não sei o que acontece, né? Esse dente vai ficar dentro do osso, pode virar um cisto, mas eu não quero tirar. Então, você não quer tirar? Beleza. Você assina, né, que eu te orientei, e agora, e a gente vai fazer um acompanhamento, né? Você vai ter que fazer uma radiografia periódica. Se você sentir alguma coisa, você me procura, mas você vai ser exposto a umas doses de radiação, às vezes desnecessária. Mas se você quiser, tudo bem. Aí o paciente quis, e a gente vai acompanhando. Eu vou compartilhar com você aqui Por favor. a tela. E aí ele foi fazendo um acompanhamento radiográfico. Ele foi fazendo o acompanhamento. Tá vendo? Estou vendo lá. Aí, 2011, a gente estava para finalizar. 2013, 2015 e 2017. Aí eu comecei a ficar mais preocupada, né? Mocinho, você não quer tirar? Não, não quero. Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo. Aí, em 2018, ele se mudou daqui, da minha cidade. Eu dei as radiografias para ele levar, orientei, e eu espero que ele esteja acompanhando ou tenha tirado esses dentes, né? Porque é importante a gente deixar bem claro para o paciente. O que aconteceu uma vez que um cirurgião que eu encaminho os casos me contou que ele atendeu um paciente que estava, claro, que isso aí é um caso extremo, mas a gente conta para assustar mesmo Sim. os ortodontistas e a gente que ele atendeu era um médico que estava com o nome do tumor, não sei se era um ameloblastoma ou eu sei que assim era um tumor, era um câncer que se originou de um dente. E aí, quando foi, ou não era sei que era um tumor grande que teve que fazer uma hemimandibulectomia. Não sei se era câncer ou era um ameloblastoma, enfim. Quando ele terminou o tratamento ortodôntico, o ortodontista orientou, olha, tira o terceiro molar, mas não radiografou e nada. E foi passando o tempo. E aí, no fim, quem que levou a culpa? Se o ortodontista tivesse pedido uma radiografia, teria visto. Então, assim, é um caso raro, né? Mas serve para a gente, pelo menos, nunca é demais. Ou a gente anotar, olha, pedi a radiografia, o paciente não fez, ou orientei extrair, o paciente não quis. Então, a nossa parte é essa. Porque tem algumas vezes, Renzo, que nós vamos pedir para extrair o terceiro molar. Aí não tem jeito. Sem dúvida. Até né? por conta de Tem alguma vezes mecânica, né, que a gente esteja fazendo, o terceiro está lá impactando, Isso. interrompendo. Por exemplo, paciente jovem, paciente que jovem, mas que finalizou ali o crescimento, e a gente quer fazer uma distalização, né, de molar superior. E tal, você já vai ter que distalizar ali o paciente primeiro, segundo molar, e se tiver um terceiro molar ali, vai te atrapalhar o caminho. Então, primeira indicação de extração de terceiro molar, em caso de distalização, você quer diminuir a resistência, né, para o seu movimento. Isso aí.
Nós vamos falar de E extração, e aí eu já vou até perguntar para você daquele mito que a gente escuta muito, mito ou não, doutora Paula Cotrim, que o terceiro molar vem empurrando todo mundo e cria aquele apinhamento. ó, Renzo, se é mito, eu não sei, mas que é uma boa desculpa, é uma boa desculpa, Isso né? A é, gente, né, ainda bem que o paciente achou que foi isso que entortou o dente dele, né? Não foi ficar sem contenção, né? eu brinco que é o dente do Infelizmente, Hulk, isso dentro do Hulk tem uma que força, vem tem uma empurrando todo força. mundo lá de trás. Eu adoro, né? Eu adoro, porque o paciente chega e fala assim: ó, doutora, meu dente do juízo está nascendo, e aí ele empurrou os da frente. Ou quando, né, chega no fim do tratamento, o paciente está lá, olha, você precisa extrair. Se eu não extrair, vai entortar? Me dá vontade de falar, vai, porque né, às vezes eu quero que ele. Mas não vai entortar. Se você não entorta. Tem esse apinhamento, né, que acontece ali nos 18 anos, é o apinhamento terciário ou apinhamento tardio, coincide com o fim do crescimento do paciente, que é mais atrasado um pouquinho nos meninos do que nas meninas, mas isso aí é um resultado da diminuição do perímetro do arco. Né? E esse apinhamento ele continua acontecendo o resto da vida do paciente. É que ele nota ali nos 18, 21 anos, que coincide com a época de erupção do terceiro molar. Então, é uma desculpa boa, mas a gente não pode usar ela como muleta, não pode. E foi, Renzo, foi a minha dissertação de mestrado, foi Legal. esse assunto. Isso, a gente avaliou a recidiva do apinhamento em paciente tratados com terceiro molar presente, com agenesia, com terceiro molar extraído e com terceiro molar impactado. Então, a gente separou em 4 grupos e a gente viu se tinha alguma diferença. Então, não deu diferença na recidiva do apinhamento. Todos mostraram uma recidiva igual. Né? Isso mostra para a gente o quê? Que, infelizmente, o apinhamento vai acontecer, independente de você ter tratado ortodonticamente ou não, e ter extraído o terceiro molar ou não. Então, baseado nisso, a gente não indica a extração, é um mito, é fake news. O que a gente orienta para o paciente? Você vai usar essa contenção colada forever. Né? Aí o seu terceiro molar pode nascer, não nascer, você tirar, não tirar, que não vai influenciar a recidiva do seu apinhamento ou provocar, né? Tem paciente que meu dente era reto, doutora. A hora que o meu terceiro molar nasceu, meu dente do juízo nasceu, entortou, o dente do cisne, o meu dente do Exatamente. cisne. É. Não é um mito. É uma boa desculpa, mas não é É que, real. na Não verdade, a é. gente escuta muito dos pacientes isso, né? Eu acho que a grande maioria dos pacientes chegam falando dessa maneira, né?